Olá, irmãos, estamos no nosso estudo número 12. Vamos falar hoje sobre Jacó e a procura dele sobre uma bênção. E ele é uma continuidade do estudo anterior, se a gente pode assim considerar. Realmente cada estudo é uma continuidade, mas tem uma ligação muito grande entre essa sequência de você ter um avô que estava desenvolvendo e obedecendo e procurando agradar a Deus nas diversas áreas da sua vida, dinâmica, mesmo com as dificuldades que enfrentavam. Você tem um filho da promessa, que é o pai, Isaac, a quem Deus tinha abençoado e estava reiterando as suas bênçãos, mas ele tinha que fazer as escolhas, tinha uma parte da caminhada que era a responsabilidade dele. E nós temos agora a perspectiva, nós tínhamos no estudo anterior visto a perspectiva do pai, e agora eu quero olhar um pouco da perspectiva do filho, de um dos filhos, que é especialmente a vida de Jacó, e como que isso pode nos ajudar como filhos a poder ter uma visão correta e ajudar nossos filhos a poder ter uma visão correta também da bênção que Deus tem para eles também. Então, no nosso estudo de hoje, a nossa lição, o alvo da lição, é que você possa perceber a necessidade de investir na saúde da família e na formação de um caráter verdadeiramente cristão. Vale a pena, é importante você investir nessa saúde espiritual da sua família, através, como a gente falou da semana passada no estudo anterior, né? Não, o princípio de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não funciona. Você precisa fazer o que deve ser feito e ensinar o que deve ser feito. Viver isso de um modo íntegro dentro do seu lar. Então aqui nós temos o nosso versículo-chave, Gênesis 32, 28, é um versículo bem importante porque ele está mostrando essa mudança de caráter. Deus está reconhecendo a mudança de Jacó, do enganador, daquele que era que praticava dolo, o engano, para um príncipe com Deus, né? O príncipe de Deus, do Senhor. Então disse, já não te chamarás Jacó e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então, aqui na nossa introdução, uma pergunta bem importante aqui. Quando você pensa no relacionamento do seu pai com a sua mãe durante sua infância, qual é a sua principal lembrança? Estou pensando aqui no relacionamento entre os dois, entre o modo de tratamento, você consegue lembrar de modo, o que a coisa mais substancial entre os dois que você lembra? Alguma vez eles fizeram um elogio marcante? Teve algum momento que eles falaram algo para você que marcou a sua vida? Tipo, você é muito especial, você é muito inteligente, que filho maravilhoso, que filha maravilhosa que você é. Quer escrever nos comentários, colocar um pouquinho, algumas palavras? Se nós estivéssemos juntos, com certeza eu iria gostar de ouvir um pouco do que Deus, como foi a sua infância e um pouco daquilo que você recebeu dos seus pais. Então, compartilha conosco aí nos comentários para a gente poder saber um pouquinho. Coloca seu nome e um elogio, algo que seus pais disseram para você que foi algo que marcou o seu coração. Talvez é uma crítica, né? Teve algo que seus pais falaram que realmente chamou a sua atenção para você mudar? Filho, você tem que mudar isso, tem que ser cuidadoso com isso. Então, qual foi essa lembrança que você tem dessa orientação que seus pais deram para você na sua juventude? Na vida de Jacó não foi diferente. Jacó, como nós vimos no estudo passado, ele nasceu num lar em crise. O que é impactante no relato de Gênesis é que Deus não chamou pessoas perfeitas para compor o rol dos heróis da fé, conforme Hebreus capítulo 11. A nossa perspectiva deveria ser que Abraão era um homem surreal, sem falhas, e que teve filhos descendentes que seguiram as mesmas metas e os mesmos planos. Mas o grande impacto da história deles é que eles são pessoas como nós. Eles enfrentaram lutas e dificuldades como nós enfrentamos. Eles tinham que tomar escolhas de agradar a Deus e fazer escolhas que agradassem o Senhor como nós precisamos fazer. Moisés ele tinha essa preocupação para que Israel e o povo de Deus não interpretassem incorretamente Deus, de que Deus iria fazer tudo por eles. Não, eles precisavam fazer a caminhada deles, eles precisavam se submeter a Deus e agradá-lo, buscar agradar ao Senhor. Até mesmo contra o seu coração iria ser contra eles, mas eles tinham que tomar essa firme resolução de agradar a Deus em tudo isso. E é isso que mais tarde Josué vai
desafiar o povo quando eles entram na terra prometida, quando ele fala, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês precisam decidir a quem vocês vão servir hoje. A quem? Aos deuses do povo, aos deuses do lugar ou ao Deus verdadeiro, ou a si mesmo. Então, Jacó ele nasce num lar em crise. Por quê? Isaac ele amava mais Esaú. A gente viu isso no estudo anterior. E houve uma falha em providenciar dois elementos principais. Há vários elementos que a gente poderia destacar aqui, mas eu acho que esses dois elementos aparecem muito forte, é o pano de fundo da história. Havia falta de proteção. Jacó ele não tinha segurança dentro de casa. O seu irmão mais velho, o seu irmão gêmeo, mas o Esaú, ele era um menino violento. É uma característica, uma marca dele. E valorização, amor também do pai. O amor de Jacó, a valorização dele dentro de casa. E a gente vê isso no desequilíbrio do tratamento dos pais com eles. Para Isaac, Esaú era o protagonista, ou seja, para o pai, o filho era o protagonista, era Esaú. Ele seria aquele que iria receber as bênçãos das promessas feitas a Abraão, seu avô. O coração de Isaac era dar para Esaú, mesmo que Deus tinha dito que Jacó seria o filho abençoado. E essa distinção que Jacó sofreu foi tão traumatizante, agora eu estou olhando da perspectiva de Jacó, tá bom? Não é a minha interpretação sobre que isso foi traumatizante para ele. A gente percebe esse elemento tão traumatizante desse tratamento do pai com os dois filhos para Jacó mais tarde, anos mais tarde, quando você está lendo o modo como ele abençoa seus filhos, a bênção de Jacó ou a bênção de Israel para os seus filhos. E você vai notar que o que chama atenção é que nenhum daqueles filhos tem algo a mais do que o outro. Ele abençoa todos, sem privilegiar ninguém. Ele não quer reconhecer nem mesmo qual é o filho primogênito, qual é o filho mais novo, que é o que deveria ser feito pelo modo da época, ou a tradição de reconhecer o primogênito, ele não quis passar por isso. Então ele quer trazer para todos os filhos, nenhum de vocês vai ser melhor do que ninguém, e a minha bênção não vai privilegiar nenhum de vocês, todos vocês vão receber a minha bênção de um modo igual. Então Jacó, ele leva anos para, o que eu vou usar aqui a expressão, se encontrar. Já viu essa expressão? Mas ele fez isso, e aí a parte magnífica do texto, quando ele reconhece em Deus, que em Deus nós temos toda a proteção e valorização que o nosso coração necessita. A grande verdade é que Jacó nunca iria conseguir encontrar toda a proteção que ele precisava e toda a valorização que ele necessitava, porque é uma dificuldade do nosso coração decaído, nosso coração afetado pelo pecado, ele nunca vai se sentir seguro nesse mundo, ele nunca vai se sentir amado, valorizado nesse mundo, porque nós somos egocêntricos, nós queremos sempre mais, nunca vai estar satisfeito. Mas onde que nós podemos encontrar satisfação? Não nesse mundo, não é uma satisfação horizontal, não é uma segurança horizontal, nós precisamos ter a segurança em Deus. Ele é a fonte de toda a nossa segurança, Ele é a fonte de todo o amor que nós precisamos. E é ali onde Jacó encontra, ainda que, a despeito das falhas dos pais, ainda que eles deveriam ser dedicados, esse mesmo aspecto deve estar bem claro para nós. Nós devemos fazer o nosso melhor para os nossos filhos em nossos lares, no sentido de protegê-los, ampará-los, guiá-los, dirigi-los, mas nós precisamos dirigir o coração dos nossos filhos para Deus, porque vai haver um ponto em que nós somos falhos e nós vamos falhar. Então, como eu falei, uma das coisas chocantes e graciosas do texto é que, mesmo com todas as promessas de Isaac, ele falhou. E é bem provável que nós também vamos falhar, ou nós vamos ter áreas em que nós falhamos, ainda que nós queremos agradar a Deus em tudo e fazer escolhas que agradam ao Senhor. Mas ainda que nós falhemos, nós temos um Deus que não falha. E é isso que Moisés quer que o povo entenda, que eles devem fazer o seu melhor. E ainda que eles venham a falhar, ainda que eles venham a ter dificuldades, Deus sempre vai estar pronto para socorrê-los. Deus está sempre pronto a supri-los quando for necessário, buscar dele todo o amparo e toda a proteção.
E aí entra aqui a segunda frase: quando pais falham na proteção, segurança ou na construção de valores, o amor, os filhos enfrentam sérias dificuldades em seus relacionamentos. Agora tratando no nível de vida, do dia a dia. Né? Nós precisamos dar para eles essa condição deles sentirem-se protegidos e valorizados. Isso acontece muito quando nós estamos firmados no Senhor, comprometidos no Senhor, porque a nossa segurança é a segurança que nós temos em Deus. A nossa fé, a nossa firmeza, a nossa alegria é porque nós estamos alimentando o nosso coração no lugar certo. Se nós estamos transmitindo para os nossos filhos insegurança, é porque alguma coisa entre nós e Deus não está bem, não está legal. Né? A nossa valorização, a questão do nosso amor, o que é a nossa maior paixão, o que é que domina o nosso coração? É aquilo que vai comandar nossas vidas. Se é o Senhor e Ele está no centro, então o nosso amor vai ser direcionado no sentido certo. Agora, se nossa paixão é o dinheiro, é o trabalho, são coisas, então nossos filhos também vão amar essas coisas. E isso vai trazer grandes dificuldades nas suas próprias vidas também. E aí a minha pergunta é, como é que a vida de Jacó nos apresenta essas dificuldades? Como é que nos fornece esperança para superar isso? Então eu quero olhar com você essas dificuldades que Jacó enfrentou e como que ele pode encontrar esperança. Isso no texto bíblico, tá bom? Então a primeira coisa é você ver como os relacionamentos eram marcados pelo engano. E você vai precisar ler então Gênesis 27, de 1 a 46, e novamente, infelizmente, por causa do nosso tempo, eu não vou poder ler esses versículos aqui com você, mas eu quero muito que você possa ler e ver isso no texto. Não só porque eu estou falando isso, mas porque é isso que o texto mostra. Nota os relacionamentos marcados por engano, por mentira, sempre constante. Então nessa família, a mãe Rebeca, ela ensina um dos filhos a enganar o pai. Isso é extremamente triste. Em Gênesis 27, de 8 a 13, ela dá tudo para Jacó, todos os elementos que ele precisa fazer, porque ela conhece bem o pai, e aonde que é a cegueira dele, e muito mais profundo do que a cegueira física, é a cegueira espiritual desse homem. E Rebeca ensina seu filho a enganar o pai. Outra coisa interessante aqui é como Jacó aprende de modo rápido. Ele segue a orientação da mãe, versículo 19, e ele aprende, e isso é a parte chocante, a não ter remorso de fazer isso. Olha comigo que interessante, Gênesis 27, esse versículo 19, eu vou ler só esse versículo. Vou começar no versículo 18. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai, e ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, eu sou Esaú, teu primogênito, fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Então você vê, ele não tem nenhum remorso, ele não titubeia em falar o que ele tem que falar, em mentir para o seu pai e enganá-lo. E isso é algo que tem um impacto tão grande na vida de Jacó, que ele passa a agir desse modo em toda a sua vida. Sempre que ele tem um desafio, que ele precisa conseguir algo que ele deseja, se ele precisa usar de subterfúgio, de engano, ele vai fazer. Ele vai agir dessa forma. E ele vai fazer isso, ele tenta fazer isso com o Senhor, e ele tenta fazer isso com Labão, ele faz isso com seu pai. Esse é um padrão que Jacó acaba aprendendo na vida. Anos mais tarde, isso se repete de novo quando Jacó engana seu irmão Esaú, como já fizeram na juventude. Lá na frente, quando ele vai encontrar com seu irmão, ele usa de uma outra estratagema, uma outra estratégia, para que ele pudesse amenizar o impacto, poder encontrar com seu irmão, amenizar o coração dele. E ele faz o quê? Ele está fazendo o quê? Engano. Então esses relacionamentos não é uma coisa de um dia para o outro. Não é de um momento para o outro, é parte da vida do que eles estavam vivendo. Então, deixa eu fazer uma aplicação já aqui nesse momento. Alguns anos atrás, tinha oportunidade para estar com uma família numa situação de ir no conselho tutelar, estava ali fazendo a mediação entre pai e filho, naquele contexto, e um juiz que estava presente. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, entrando no conselho tutelar, tinha um cartaz na parede, e nesse cartaz tinha essa frase, tinha uma imagem e tinha essa frase, não faça do seu filho uma arma, a vítima pode ser você. Não faça do seu filho uma arma e a vítima pode ser você. O que isso nos diz? Quando os pais não se relacionam de forma correta e sadia, os filhos eles se sentem à vontade para atitudes incorretas e até mesmo doentias.
né? Se você vai usando o seu filho sem realmente valorizá-lo e amá-lo, no final das contas, você mesmo pode estar colhendo as grandes tristezas de não ajudar seu filho a andar num caminho bom, por causa da sua própria atitude, seus próprios modos de agir. Então, relacionamento marcado por engano, havia essa dificuldade dentro da vida, dentro do lar de Jacó. Isso foi um elemento que marcou muito a sua vida. Então, o que é interessante para anotar, eu acho que isso é uma coisa importante, muitas vezes a gente pensa que ele era chamado Jacó, Jacó significa enganador, então por isso que ele enganava. Não, a vida dele podia ser completamente diferente do seu nome. Ele não precisava ser um trapaceiro. Ele podia ter lutado, meu nome significa isso, mas eu vou viver de um modo diferente desse nome. Eu posso escolher não viver de acordo com o meu nome. E ele podia ter feito isso. Mas a sua mãe, ela age de modo contrário e treina o coração do seu filho. Ela podia ter treinado de um modo diferente, podia ter feito uma coisa diferente. E a gente vai ver sobre isso já logo em seguida. Então, além de um relacionamento marcado pelo engano, você vai ver a segunda coisa aqui, são relacionamentos feridos pelo afastamento. Olha o que esse engano que a sua mãe promoveu acabou causando na vida da família. Perceba a crise gerada quando Jacó engana o pai, e não somente engana o pai, mas precisa fugir do irmão. E note o tamanho dessa tragédia para cada um deles. Então eu quis separar aqui cada um deles para a gente poder observar. Olha primeiro o impacto disso na vida de Jacó. Né? Jacó ele tem que sair de casa jovem, né? um jovem. Ele não tem ainda a experiência de como as pessoas... E é tão interessante que ele vai para enganar Labão e ele acaba sendo enganado. Ele fica desprotegido diante da malícia de pessoas ímpias, porque ele não tem essa maturidade, essa expertise, esse treinamento. Seus pais não treinaram isso nele, para a vida. Ele também perde para sempre a preciosa companhia dos pais. Jacó, ele nunca mais vê a mãe. A mãe que amava o filho, ela fez algo que perdeu para sempre. Jacó nunca mais viu ela. E ele só vai encontrar com o pai quando o pai está perto da morte. Você vai ver isso lá em Gênesis 35, 29. Bem no finalzinho da história, ele vai encontrar o pai. Então você vê a tragédia, a crise que essa atitude de mentira e engano tem um impacto tão grande dentro da família. E começa com a própria vida de Jacó. Não somente Jacó, mas olha Esaú também. Esaú também... às vezes a gente não considera, né? A gente pensa nele como um enganador, como aquele que desprezou a primogenitura, trocou por um prato de lentilha, mas pensa nele como pessoa, né? Pensa nele como alguém que está no meio do processo, né? Esaú ele perde a bênção do pai, até quando ele chega e fala, não sobrou nenhuma bênção para mim, não tem nada que você possa falar de bom. Ele falou, dei tudo que era de bom para Jacó. E aí ele dá uma bênção que parece mais uma maldição, pelas coisas que o pai fala para ele. E aí o Esaú ele se torna cheio de vingança contra o irmão. Ele está pronto para encontrar o irmão e matá-lo. E você está vendo essa cena de onde que a gente vê isso? O reflexo de novo lá da queda. Lá onde dois irmãos, né, um irmão mata o outro. E aí você tem essa mesma situação aqui. Se Jacó não foge, ele realmente seria morto por Esaú. Numa atitude de rebeldia, ele se casa com as filhas de Ismael, provocando um imenso desgosto nos pais, e o texto nos mostra isso. E a gente já falou sobre isso no estudo anterior também. Uma atitude de rebeldia declarada. Esaú sabia que não era para fazer isso, já tinha o exemplo do vô, o resultado da sua mãe ter sido trazida de uma terra distante por causa do conhecimento do Deus verdadeiro, e Esaú ele simplesmente despreza tudo isso. A atitude de rebeldia. Ele não somente casa com uma filha de Ismael, casa com duas filhas de Ismael, tentando mostrar para os pais, agora eu faço o que eu quero da minha vida, vocês não mandam mais em mim. É isso que está acontecendo aqui. Olha como é que a tragédia afetou a vida da mãe, de Rebeca. Na ansiedade de beneficiar Jacó, ela acaba perdendo os dois filhos. Ela não pensou no problema que iria acontecer, ela só pensou em como que ela podia proteger o seu filho naquela situação para receber a bênção. Você vê, ela não tem visão do que está acontecendo. Provérbios 14:1 diz o quê? A mulher sábia edifica o seu lar, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Provérbios está como querendo dizer o quê?
Quem é você, mulher? Você é sábia ou você é insensata? Se você é sábia, você constrói, você junta, você unifica, você transforma, você fortalece, você fundamenta. Se você é insensata, você vai destruir, você vai derrubar. Tudo que está sendo feito vai ser perdido. Não vai ficar nada. Então, Rebeca, infelizmente, ela acabou sendo uma mulher insensata. E ela perde os 2 filhos. Ela perde a presença física de Jacó, ela nunca mais vai encontrar seu filho. Ela tem que despedir dele rápido, ele tem que fugir, pegar as coisas, sair correndo. Pode imaginar para uma mãe agora, dia após dia, sem saber o que está acontecendo, não tem WhatsApp, não tem uma mensagem, nada chega, ela olha todo dia no correio de mensagens, não tem nenhuma mensagem do seu filho, ela não sabe o que acontece. Ela não sabe se ele morre, se ele foi, o que aconteceu com a vida dele, ela não sabe. E ela perde a presença emocional de Esaú. Eu acredito que Esaú ficou tão fechado com a mãe, a ponto de não querer mais falar com ela, de ter relacionamento com ela, porque ela tirou algo que é o que ele queria muito. Nenhum deles esperou para fazer aquilo que Deus queria que fosse feito. E o próprio Isaac também. Interessante como Isaac é um pai completamente omisso na criação dos filhos. Ele não tem voz, em nenhum momento você vê ele dando qualquer palavra de orientação. A questão da cegueira espiritual é algo muito, muito grande aqui, mais do que a cegueira física, é a cegueira espiritual. De ele não poder reconhecer a ação de Deus e trazer Deus para dentro da sua família. E também ele permite que a sua família entre numa crise sem buscar a orientação de Deus, sem nem buscar reorganizá-la. Você não vê Isaac lutando para que essa família possa se unir e chamar todo mundo e dizer, peraí, vamos buscar o Senhor, vamos buscar, Deus tem a resposta. Ele pode nos ajudar, ele pode nos orientar. Então, ele simplesmente se omite. Então, essa tragédia, essa crise, você vê aí como resultado, né, esses relacionamentos, como eles acabaram, essa família, de uma noite para o dia, uma coisa que podia ser um elemento maravilhoso, essa bênção do pai para os seus filhos, podia ser um momento de grande união dentro daquele lar. Acabou, por causa das atitudes de orgulho deles, de todos eles acabaram perdendo, acabaram se afastando uns dos outros, despedaçou essa família. E a aplicação, então, para nós hoje, as consequências para uma família que não segue os princípios daquilo que Deus fala são incalculáveis. Não dá para a gente imaginar qual que é. Então, vale a pena, às vezes, você segurar um pouco e tentar entender o que está acontecendo antes de tomar atitudes com seus filhos ou com seus pais, do que você chegar a um ponto em que tudo se quebra. Alguém certa vez disse que Jesus mandava aqueles a quem curava para casa, pois a cura também envolvia a sua família. E isso é muito interessante. Né? Quantas vezes você vê Jesus cura pessoas e fala o quê? Volta para tua casa. Volta para tua casa. Mas por quê? Com certeza havia coisas que precisavam ser consertadas. Havia mágoas, precisava haver restauração. E não era só a restauração da cura física, mas a restauração dos relacionamentos. Que aquela cura que Deus trouxe iria trazer também para aquela família. Talvez o pedido de perdão, pedido um reconhecimento, não, olha, Deus realmente existe, Ele é real e Ele muda a minha vida, Ele mudou a minha vida. E isso devia trazer esperança e alegria para as famílias. Relacionamentos feridos pelo afastamento. Há esperança, podemos encontrar ajuda em Deus para as nossas dificuldades. A história de Jacó não é para ser uma história de tristeza, mas uma história de transformação, e é isso que chega ao terceiro elemento. Mesmo nesse contexto tão difícil, há esperança. Deus ele vai trabalhar com Jacó, porque Deus tem um plano para realizar. A gente não tem o relato de como que Deus trabalha com eles, com os outros. No texto a gente pode ver Deus usando Jacó para trazer algumas áreas, mas algumas coisas acabam se perdendo, né? Como esse relacionamento de Jacó com a mãe. Mas olha comigo então essa restauração do caráter. Em Gênesis 32, do versículo 25 a 32, ele vai nos contar isso. Eu quero mostrar para você como é que isso se deu. Como é que Deus trouxe, como é que Jacó pôde encontrar em Deus todo o suprimento de segurança e de amor,
né, de valorização, que ele precisava de proteção e valorização. Olha comigo, a primeira coisa, é tão interessante o modo como Deus chega para Jacó. Jacó ele engana todo mundo. E quando ele tenta enganar Deus, ele não consegue. Deus chega para Jacó e fala o quê? Olha comigo, agora eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Gênesis 32, só para a gente olhar esses versículos principais aqui. Gênesis 32, versículos 27. Olha que a beleza do texto, né? O modo como Moisés registra. Versículo 26. Disse-me este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou ele, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Então, você precisa perceber aqui o que está acontecendo. Jacó, ele confessa o seu pecado a Deus. Deus pergunta para ele, como que é teu nome? Como é que você se chama? Como é que você vive? De que modo você se comporta? Ele responde, eu sou um usurpador. Eu sou um mentiroso. Então começa com a confissão de Jacó. Jacó ele confessa o seu pecado a Deus. A restauração sempre começa com confissão. 1 João 9 diz o quê? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então esse é o primeiro passo que Deus dá para poder ajudar, poder transformar, não ajudar, mas transformar o caráter de Jacó. Esse caráter que acabou sendo afetado pela infância dele, pela juventude dele dentro daquele lar que ele viveu. Jacó ele começa confessando seu pecado a Deus. Segunda coisa, Deus faz o quê? Jacó busca uma bênção especial. E isso é bem legal, por quê? Porque Jacó, ele diz para Deus, não te deixarei ir se não me abençoares. Ou seja, precisa lembrar dos elementos que tem a história. Jacó ele não recebeu a bênção do pai de modo gratuito. Ele teve que enganar para receber a bênção. Mais tarde, ele vai em busca da bênção de Labão e ele não recebe também a bênção de Labão. E agora Jacó está diante de Deus e Jacó ele sabe, ele é inteligente, ele é sagaz e ele não quer perder a oportunidade. Então ele busca essa bênção de Deus. Ele diz, eu não vou te deixar ir enquanto você não me abençoar. Terceiro elemento aqui de Deus restaurar a vida de Jacó, e cada um desses pontos a gente podia discutir bastante, mas eu quero só colocar eles aqui, eu vou deixar que você medite sobre esses elementos um pouco mais. Você vê a transformação do nome. O que é que Deus está dizendo com isso? Deus está mostrando que está havendo uma mudança em Jacó, que Deus está produzindo uma mudança nele. Jacó recebe um novo nome. De enganador, ele recebe, porque ele disse, eu sou um enganador, e ele falou que queria uma bênção de Deus, e Deus fala, você precisa reconhecer que você é, e eu sou um enganador, e ele fala assim, então agora, a partir de agora, porque você reconhece que você é, eu posso trabalhar em você. E ele transforma ele num príncipe de Deus. Então esse é um sinal de que Deus está mudando o caráter, é um processo de transformação do usurpador para um príncipe. Então é interessante que são transformações da mesma maneira que o Espírito Santo transforma, que ele faz em nós. Pode ler 2 Coríntios 3,18, né? A transformação que Deus promove em nossas vidas, em nossos corações. Jacó ele recebe um novo nome. Eu penso, é tão interessante para pensar essa coisa de um novo nome, né? A Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, no livro do Apocalipse, um dos eventos que vai ter naquele grande julgamento dos crentes, no tribunal de Cristo, é que nós vamos receber um novo nome. É uma pedrinha com um novo nome. Então, Deus estava transformando e Ele faz isso em nós hoje também. Vai chegar um momento que nós vamos receber aquele novo nome, embora nós estamos num processo. E quarto elemento aqui desse processo de Deus transformar, né, o caráter de Jacó, o caráter deformado que ele tinha. Eu não estou usando aqui de um modo pejorativo, tá? A ideia aqui é deformado não de um modo ruim, mas deformado no sentido de que perdeu a forma, perdeu o que poderia ser moldado. Deus então está pegando ele e trazendo a forma que deveria ser. Jacó ele recebe uma marca especial também. Você lembra que Deus toca no corpo de Jacó e ele começa a pramancar. Jacó ele recebe uma marca especial. Era um sinal externo de que ele lutou com Deus.
Isso é algo tem muito a ver com essa questão da cultura de que houve alguma coisa, houve algum evento, ele se encontrou com Deus, ele encontrou com aquele que era mais forte do que ele. Ele não poderia ter condições de ter vitória. E todo mundo ficou consciente disso. Qual é a marca que as pessoas vão ver que a gente tem encontro com Deus? O que é que as pessoas têm percebido da sua vida que mostra que você tem andado com Deus? O que tem mudado na sua vida? O que Deus tem quebrantado em você? No caso de Jacó deslocou o nervo da coxa. O que é que Deus tem tocado em você que tem tido mudança, que tem quebrantado o seu coração? Né? Quais são os frutos do Espírito que Deus tem trazido na sua vida? Gálatas 5, 22, 23, de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Qual desses frutos que Deus tem trazido e mudado na sua vida de que você não tinha antes? E Deus tem feito isso. Então, esse caráter deformado, Deus ele restaura. E Jacó teve esse encontro com Deus. Irmãos, esses encontros com Deus aqui devem transformar nossas vidas. O encontro da salvação. Se você ainda não conheceu Cristo como seu Salvador, você precisa fazer isso. Precisa reconhecê-lo, reconhecer o seu pecado e buscar de Deus a bênção especial da salvação, do relacionamento com Ele, dele te chamar com um novo nome, chamar você como seu filho e marcar você com a marca inconfundível de um filho de Deus. E se você já é um filho de Deus, volta para o Senhor, volta para os seus braços, busca agradar o Senhor mais do que você tem buscado agradar a si mesmo. E você está vendo que não está encontrando felicidade, não está encontrando alegria. Jacó, chegou a um ponto que ele não encontrava satisfação em mais nada na vida. Ele precisava do Senhor e Deus se revela para ele. Justamente nesse momento em que ele está nesse ponto da sua vida, em que ele precisa encontrar com o Senhor. E é a mesma coisa conosco também. Então, a aplicação aqui, esse doutor James Houston, ele é um professor de teologia, um homem bem renomado, ele tem a seguinte frase, ele diz isso assim: conhecermos a nós mesmos normalmente é um desconforto. Eis porque muita gente vive protegida por uma máscara para impedir que outros descubram as verdades desconfortáveis que eles já descobriram em si mesmos. Em outras palavras, ele está dizendo o quê? Muitas vezes a gente usa máscaras porque a gente acabou aprendendo a reconhecer quem nós somos e que a nossa cara não é bonita. Então a gente usa uma máscara para parecer não tão feio. Eu não sou tão versado quanto o Dr. James Houston, mas eu tenho uma seguinte frase. É bem mais humilde, mas diz o seguinte: diante de Deus todas as máscaras devem cair e a gente não pode colocá-las de volta. Então, eu entendo o que ele está dizendo. Às vezes a gente não gosta do que a gente vê e aí a gente vive com máscaras. Mas caminhar em maturidade é aprender do que Jacó aprende aqui. O que Jacó nos ensina? Mesmo com as circunstâncias difíceis, mesmo que ele não veio de um lar que tinha todos os elementos necessários de amor e proteção, de segurança e valorização, ele ainda podia encontrar em Deus a resposta para o seu coração. E essa máscara da falsidade, da mentira, do engano caiu. E não coloca mais. Ser quem você é. Diante de Deus, porque Deus já sabe quem você é. E que as pessoas vão amar você pelo que você é. E não por aquilo que você espera que elas esperem de você. Então eu acho que isso é um grande ensinamento de Jacó. E que Moisés queria que o povo entendesse no relacionamento delas com Deus. No relacionamento com o povo, de ser íntegro, de ser sincero, de ser autêntico. Se é algo que nós podemos aprender de Jacó, é isso. Quando nós encontramos com Deus, algo tem que mudar. Algo vai ser transformado. E se não está acontecendo uma transformação, alguma coisa não está sendo correta. Talvez esse encontro nós não estamos deixando Deus completar em nós essa mudança. O desafio aqui da vida de Jacó, e eu quero lembrar de um amigo meu, nessa frase que eu vou dizer. Ele está no ministério hoje, é um pastor. Ele era um jovem junto com a gente nas Conjobes. E ele disse que na juventude dele teve momentos bem difíceis em que ele não tinha pai e mãe, e aí ele andava na canaleta da 7 de setembro, da Avenida 7 de Setembro aqui em Curitiba, onde tem o Expresso, e ele ficava calculando quando viesse o Expresso,
o ônibus, né, o ônibus, eu falo expresso, os ônibus que tinham na canaleta, e ele ficava calculando qual que vinha mais rápido, porque ele queria se jogar embaixo dos ônibus, porque ele queria se suicidar, ele queria morrer. Mas uma coisa que ele sempre pensava, e se eu ficar aleijado? E se eu não morrer? E se Deus não tirar a minha vida? Até que ele foi para a igreja, e aí ele estava lendo a Bíblia, deram uma Bíblia para ele, ele estava lendo o livro de Salmos, e ele encontrou esse salmo. Salmo 27:10 diz assim: ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor cuidará de mim. Infelizmente, irmãos, às vezes nós podemos viver em lares que nosso pai e nossa mãe são pessoas com dificuldades de compreensão da verdade de Deus. E talvez você tenha sido um pai ou uma mãe que tenha tido essa dificuldade. Mas até mesmo nisso, Deus é quem cuida de nós. A proteção e a valorização de Jacó, que Jacó nunca encontrou no lar, ele encontrou completamente em Deus. Então em Deus nós podemos encontrar tudo aquilo que nós precisamos, mas nós precisamos ir até Ele. Se Jacó nos ensina uma coisa, vá até o Senhor. Há uma bênção que nós podemos receber, mas você precisa buscar o Senhor, procurar do Senhor a bênção dEle, e Ele vai nos responder, Ele vai nos ajudar, Ele está pronto a nos ajudar. Moisés queria que o povo de Israel entendesse isso, que em Deus eles poderiam encontrar toda a proteção, toda a valorização, toda a segurança e todo o amor que eles necessitavam para o coração deles, como nação, como povo desse Deus que nós temos. E é a mesma coisa que nós também podemos fazer. Então, se você pode buscar alguém, busque ao Senhor. Ele está pronto para lhe ajudar. Ele está pronto para lhe dirigir e te mostrar os caminhos onde você vai poder encontrar grande alegria, de não ser como um enganador, mas ser verdadeiros príncipes e verdadeiras princesas do Senhor, um verdadeiro Israel de Deus. O Senhor nos abençoa, te pedimos, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, que o Senhor fortalece nossas vidas, em nossos lares possamos ser instrumentos do Senhor para aqueles que estão ao nosso redor, vivendo conosco, e até mesmo fora, onde que o Senhor leva nossas vidas, no mundo onde nós estamos, que podamos ser ser parte daquela bênção que o Senhor disse para Abraão, que o Senhor abençoaria todas as famílias da terra, que nós possamos ser cumprimento dessa bênção, onde quer que o Senhor nos leva, podemos ser essa parte dessa bênção do Senhor, onde quer que nós estejamos com nossas vidas e nossos lares. Tenha misericórdia de nós te pedimos agradecidos ao Senhor, em nome do nosso maravilhoso, nosso Salvador Jesus. Amém. Deus abençoe você grandemente, e o nosso próximo estudo nós vamos continuar com Jacó, vamos falar um pouquinho mais sobre essa caminhada dele e quando ele sobe para Betel, quando ele vai até a casa de Deus. Deus abençoe e uma boa semana.